Bom, retomando o terceiro bloco e último aqui com o professor Nildo Orix, e estamos falando sobre a moral comunista, a moral socialista e o que nós podemos apresentar enquanto proposta da esquerda para esse mundo, né? Para esse mundo, e também tentando localizar geograficamente, temporalmente aqui para os municípios do Brasil, que é a próxima guerra eleitoral aí. Se você me permite, Nildo, eu queria apenas fazer uma pequena digressão e aproveitar a sua presença para poder corrigir, opinar e colocar da forma como você enxerga, porque recentemente, né, uns 6 anos atrás, mais ou menos, saiu um livro do Piketty, O Capital, que ajudou, porque virou best-seller e porque tinha muitos dados e era, de fato, um livro convincente no que ele apresentava. Ele mostrou um roteiro de funcionamento do capitalismo, da economia mundial, que chegou aonde, que coloca a gente na situação que nós estamos vivendo agora. Ou seja, a gente teve, na Segunda Guerra, estados fortes, depois esse estado se fortaleceu mais ainda por causa da Guerra Fria, então você tinha que ter o controle do Estado, e quando a Guerra Fria foi acabando e foi caindo a Alemanha, a União Soviética, etc. e tal, começou a ter um verdadeiro ataque das grandes corporações a essa riqueza que antes era administrada e produzida pelo Estado, e houve esse ataque. E aí veio Ronald Reagan, Thatcher, etc. e tal. E a gente ainda vive essa briga hoje, com uma altíssima concentração de renda, e nos municípios, o que a gente vê, e eu estou fazendo essa digressão para tentar situar historicamente uma guerra que a gente vive aqui em Teresópolis e vive em vários lugares. Como, por exemplo, a guerra pela água, que a gente tem historicamente uma organização estatal para administrar isso, inclusive da ditadura militar, que manteve esse processo, e que, quando chega agora, o que nós temos é um verdadeiro ataque ao gerenciamento das águas, do esgoto, do abastecimento, etc. e tal, e de todos os serviços, da telefonia, da luz, parará, parará, parará. Então, o que a gente enxerga aqui em Teresópolis, a gente colocou muito isso em números, sabe, Nildo? A gente colocou muito isso em números aqui. A gente enxerga que existe uma grande capacidade da gente ter melhores serviços mais baratos se você tirar a empresa que está visando lucro sobre esses bens tão preciosos como a água. Para você ter uma ideia, a briga que nós tivemos na água aqui no ano passado, que o prefeito quer privatizar, daria para a empresa, ao longo de 30 anos, 25, 30 anos, 4 bilhões de reais. 1 bilhão era lucro. 1 bilhão, um quarto desse dinheiro era lucro. Estava lá no cálculo econômico de projeção, etc. e tal. Então, de cara, se você consegue pensar numa organização suficiente para administrar esse bem, você consegue economizar de cara 25%, para começar. E aí, eu queria te falar mais ainda, terminando já, sobre o nosso programa que estamos propondo aqui em Teresópolis, que é um programa de alcançar o pleno emprego. Mas é mais do que alcançar em pleno emprego. É colocar sobre o controle dos trabalhadores todos esses serviços que são públicos, que no final das contas é a gente que paga. A gente que paga a água para alguém administrar. Por que deixar isso na mão de uma grande corporação? Então, essa é a nossa lógica hoje aqui em Teresópolis, e que nós vamos disputar a prefeitura com base nessa lógica, e que eu acho que entra de frente com graves interesses da elite local, porque só quem vende serviço aqui para as pessoas do município é a própria elite. A camisa da escola, a merenda, etc, etc, etc. E nós estamos querendo organizar os trabalhadores e toda a estrutura do município para poder ser também uma força capaz de prestar esse serviço, de produzir essa riqueza. Então, eu queria apresentar isso para você, perguntar o que você acha sobre esse programa e o que você acha dessa lógica também do Piketty, que foi tão... se eu compreendi direito, e se você concorda com essa lógica de funcionamento da economia do capital global desses últimos 60 anos aí. Bem, vamos pela questão do Piketty. Como eu sou leitor do Carlos Marx há muito tempo e sou professor de economia política, as constatações de Piketty não me tocaram em absoluto, porque, por uma questão de ofício, sou professor de economia,
aqui no Departamento de Economia e Relações Internacionais, Rodrigo, nós estamos acompanhando, e nos últimos anos eu me dediquei muito a analisar a situação da economia dos Estados Unidos e o impacto na América Latina, obviamente. Então, o livro do Piketty não me tocou no mais absoluto. O que ele tentava mostrar? Ele diz, olha, o mundo está cada vez mais desigual. Mas essa é uma lógica do mundo desde sempre. Inclusive, no período do welfare state, o mundo estava desigual. E crescentemente desigual. Por quê? Porque a Ásia, a África, toda a América Latina, o debate sobre a dependência e o subdesenvolvimento ocorreu nos anos 60, não por acaso. Porque o abismo entre ricos e pobres crescia no interior das nações e em escala global. Então, ele nunca diminuiu de fato. Se a gente considerar como conceito não de renda, mas o conceito de riqueza, que envolve a propriedade, por exemplo, o mundo sempre foi crescentemente desigual. A riqueza aumenta e polariza. A tese básica de Marx no Capital. Marx não foi refutado. O que o Piketty se valeu, Rodrigo? Se valeu do fato de um monte de gente que se dizia marxista vendeu o Capital por um sebo e começou a acreditar nessas bobagens dos liberalzinhos que andam por aí, os social-democratas. E o Piketty disse, não, olha, o Marx tinha razão. É daí que vem a força dele. Eu, como nunca abandonei Marx, sigo lendo, estudando, mas não pego de maneira religiosa, porque eu tenho um pavor desse espírito religioso. A fé religiosa, eu respeito. A religião, eu acho um horror. É uma peça de alienação com a qual eu sou um inimigo. E quando ela vem para a política, aí mesmo que eu me indigno. Agora, se tu acredita, isso é uma coisa de absoluto respeito. E na política tem esse sentimento religioso. Então, o Piketty eu deixo de lado e eu continuo estudando no marxismo. Agora, você disse uma coisa muito importante sobre a água. E deu uma pista muito valiosa, Rodrigo, que eu espero que vocês aí em Teresópolis desenvolvam na linha do que você está falando, que é o seguinte. A água não era uma mercadoria. Quando você analisa Adam Smith, por exemplo, na Riqueza das Nações, século XVIII, a água não é uma mercadoria. O Davi Ricardo, em 1817, lá na Inglaterra, dizia o seguinte, olha, a água tem valor, mas não tem preço. As pessoas dizem, né, a água tem valor, mas não tem preço. Só que a água agora é uma mercadoria que tu compra no supermercado. Em primeiro lugar. Tem água até francesa aí em Teresópolis, no supermercado aí. Mais do que isso, a água tem uma companhia que cuida da água. E essa companhia pode ser pública ou privada. Mais ainda, a água tem um preço por Rodrigo, cidadão de Teresópolis, e tem um preço subsidiado para as empresas de Teresópolis. De tal maneira que tu e eu, Rodrigo, pagamos mais do que as empresas pagam pela água. A água industrial tem um preço. Tem valor e tem preço agora. Então, mudou radicalmente no espaço de 100 anos. E a água virou um recurso. Nós tivemos a guerra da água na Bolívia. Nós temos a luta pela água no Brasil. O novo curso do Rio São Francisco, que é a democratização da água, só está sendo feito por quê? Porque o Lula e a Dilma nunca quiseram fazer a reforma agrária. A gente já sabe, desde economistas burgueses, como o Celso Furtado, por exemplo, que não falta água no Nordeste. O que nós temos é uma estrutura fundiária concentrada que o latifúndio fica dono da água. Ele é dono da terra, logo ele é dono da água, o pequeno camponês, a propriedade familiar, não tem acesso à água. Agora, o que eles estão fazendo com o Rio São Francisco, que é o orgulho do Lula, vai permitir a água correr para regiões. Ele e o Ciro estão aí, os dois, falando nisso, em Mato Piba, Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Pará. Aquela região, eles estão botando soja com a transposição do Rio São Francisco. Vai concentrar a terra lá. A água é um tema precioso. E eu queria introduzir aí em Teresópolis. Eu acho muito importante que nós, do PSOL, paremos com o discurso moralista. Nós somos contra a privatização? Somos. Aí tem que fazer como você disse. A companhia custa tanto,
em 4 anos ela terá, em 20 anos, ela terá um lucro determinado, o valor do metro cúbico da água para o morador é tanto, para o setor industrial é tanto, a fonte é aquela. Nós temos que ter um preparo técnico sobre a empresa, sobre o lucro, que, em geral, a esquerda não tem. Não tem. Observe o discurso, ele é um discurso no terreno da moral. Então, tu introduziu bem o tema. Olha, a companhia é essa aqui, atende quanto por cento da população? Quanto é que custa o metro cúbico para a população? Quanto é que custa para a água industrial? Qual tem sido o lucro? Se privatizarem, quais são os setores que vão poder pagar? Quais são os setores que são inadimplentes? Porque tem isso, tem setores de Teresópolis que a renda cai. Tem setores de Teresópolis que a renda é altíssima, não é? Que é muito boa. Então, isso tudo, isso bate no serviço público. O conhecimento objetivo é muito importante para a luta política, Rodrigo. E é claro que nós somos contra. Eu tenho algumas regras. Saúde e educação tem que ser absolutamente público. Não entra. Nem a Igreja Católica acaba com as PUCs, nem as escolas privadas, tira tudo isso aí. Tira o crucifixo da sala de aula, como tem lá no Congresso Nacional. A escola é laica e aqui não se discute religião. Religião é um assunto privado. Saúde, totalmente pública, tal como tem em alguns países capitalistas, como a Inglaterra, por exemplo, o sistema é público e não tem nada mais ultraliberal que a Inglaterra, hein, Rodrigo? Desde Margaret Thatcher. Então, saúde e educação. E alguns bens têm que ser públicos. Entre esses bens, sem dúvida nenhuma, a água é um bem público e todo mundo tem direito. Enquanto eu estava falando aqui, a água é vida. Eu estava tomando água aqui. Então, essa água aqui tem que ser com preço muito baixo. E aí tem que ver uma coisa: quem tem que pagar essa água é a propriedade, em última instância. Por exemplo, eu lembro que quando saiu 2013, o Movimento Passe Livre teve uma reunião com a presidente Dilma lá em Brasília. E os guris lá de São Paulo, tudo garotada, 24, 26 anos, saíram completamente estarrecidos da reunião com a Dilma. Porque a Dilma chegou e perguntou para eles: mas que história é essa de tarifa zero, de transporte grátis? Aí os alunos, os guris do Movimento Passe Livre, eu conheço eles aqui em Floripa, ele disse: não, presidente, não tem transporte grátis. Os capitalistas vão pagar. O passe livre, os proprietários vão pagar. Tem regiões aí em Teresópolis, essa linda cidade, essa cidade serrana, que naturalmente se beneficiam de todos os serviços públicos. É claro que essa gente tem que pagar mais. E tem que pagar, inclusive, o transporte coletivo. E tem que pagar, inclusive, a água. Então, se nós quisermos demonstrar o direito à cidade, aqueles bairros que são considerados menos nobres, mas são considerados menos nobres hoje. Eu vi, por exemplo, a cidade portuária lá de Buenos Aires, não é? Era a parte mais degradada da cidade. Aí o que eles fizeram? Fizeram uma mega reforma com o Menem, virou um super negócio. Ora, o mercado público aqui em Florianópolis era um mercado degradado, Rodrigo. O governo fez uma super reforma e virou uma parte maravilhosa da cidade. E, cara, o povo que ia tomar uma cerveja lá agora não pode mais ir. Percebe como é que é? Então, a região que hoje é degradada do ponto de vista urbano, amanhã ela pode ser um baita negócio. E quem é que tem que regular isso? A prefeitura com mão de ferro. E não deixar os mesmos de sempre se beneficiar com as coisas boas da cidade. Eu acho que esse é o... Aqui em Teresópolis não tem ônibus para esses bairros mais pobres, não tem ônibus no domingo. Só tem ônibus para trabalhar. Chega Olha só, você... do sábado já não tem mais, domingo não tem ônibus nenhum. Eu lembro uma coisa, eu quero dizer aqui para o pessoal de Teresópolis que nos escuta, o meu primeiro emprego foi aí no Rio de Janeiro. Eu me formei e fui trabalhar na Fundação Escola do Serviço Público do Leonel Brizola, 85. O que o Brizola fez? O Brizola colocava no final de semana ônibus das favelas, das comunidades, diretamente para a Zona Sul para pegar uma praia. É claro que setores de classe média não gostaram, mas é claro que o Brizola estava certo. Então, no fim de semana, tudo isso são propostas, Rodrigo, que tem que tocar na propriedade e no prestígio social. Ou o PSOL faz isso, ou o PSOL será
Não serve para nada. É Não isso. serve para nada. Será Exatamente, cara. você disse tudo. Será uma extensão do fracasso histórico do petismo. Seremos, sabe o quê? Seremos um puxadinho do PT, inclusive no fracasso. E aí será uma tragédia, né? Não, e eu só estou no pessoal porque eu acredito na ideia de que tem que ter o povo no poder, sabe? Nós temos que ir para o poder e pegar isso para a gente. Não tem o que ficar de merece pesquisa, ficar de conversinha tentando articular um jeito de estar no poder para representar alguém. Não, porra, é para o povo chegar no poder, tomar conta dos recursos, do dinheiro, pegar aquilo e servir para ele mesmo, para não ser explorado, porra. Paguei de imposto, eu pego para mim, uso para o meu transporte, uso para minha água, uso para minha casa e vamos nessa. Sem dúvida. Rodrigo, eu espero que tu enfrente esse processo eleitoral aí com essa concepção. Tá na minha alma. É uma concepção de dizer claramente o que está acontecendo e o PSOL não pode ter ambiguidade. Conversinha mole, se ajeitando aqui, ter medo de dizer a verdade. O povo está cansado da mentira. Então o PSOL tem que ser o tradutor dessa iracúndia, dessa rebeldia contida. E o PSOL tem que acabar com a letargia política. O que não ganhar agora, Rodrigo, vai ganhar daqui a 2 meses. Se não ganhar daqui a 2 meses, vai ganhar daqui a 1 ano. Não se rendam ao conto de fadas, à ilusão, à safadeza do ilusionismo eleitoral. Rompam com isso. Adiante a esquerda sempre, meu camarada. Pô, sempre, Nildo. Nildo, a gente encerra a entrevista por aqui. Você é sensacional. Espero que a gente possa fazer outras entrevistas, trazer você para Teresópolis para palestras e que a gente continue conversando. E eu queria saber se você quer dar um último recado, quer dar um alô, um tchau, uma despedida aí pro pessoal e aí encerra contigo. A palavra é sua e deixo aqui registrado. Muito obrigado pela sua presença, Nildo. Meu camarada Rodrigo Cobles, quero dizer que você fez uma promessa aqui que eu quero cobrar, porque eu quero voltar a Teresópolis. Eu adoro essa região serrana, adoro o Rio de Janeiro, o tambor do Brasil. E se nós todos sobrevivermos a essa pandemia, eu com imensa alegria volto aí para conversar, conhecer novos camaradas, discutir os temas da região do Rio de Janeiro e os temas do Brasil. Os temas, enfim, da Revolução Brasileira. No mais, foi um privilégio estar com você aqui, perceber a tua lucidez nesse momento, a tua disposição para enfrentar com muita clareza, não cedendo aos encantos fáceis e falsos do liberalismo de esquerda, não cedendo ao eleitoralismo e sendo portador de uma verdade revolucionária, que é agora chegou a hora de separar, como diz um ditado mexicano, los hombres de los niños, os homens das crianças. Agora chegou a hora dos adultos, percebe? A infância, eu acho isso tudo maravilhoso, mas na hora da política, nós temos que ter lucidez, clareza. Força aí, Rodrigo, foi um privilégio estar com você, um grande abraço e até breve. Até breve. Com vocês, Nildo Rodrigues, muito obrigado e até, meu amigo. Valeu.